A paz do Senhor. Me chamo Vitor de Castro, sou evangelista na IEPVC de Santa Maria Norte, igreja pastoreada pelo pastor João Batista e pastora Lindinalva, e nós vamos estar hoje com a leitura diária do livro de Esdras, capítulo 6. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estava nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca de templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios, e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, o governador do território situado a oeste de Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais desta província e amigo deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por estes líderes dos judeus na construção do templo de Deus. As despesas deste homem serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereça sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus, e orem também para estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Desta maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Descendente de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem de Deus de Israel, e os decretos de Sírio, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi construído no 3º dia do mês de Adar, no 7º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria e dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que estava escrito no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim,
Os israelitas que tinham voltado para o exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria festas dos pães, sem fermento, pois o Senhor os encherá de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Essa foi a leitura do capítulo 6 do livro de Esdras. Em um breve comentário, eu quero falar um pouco acerca do capítulo 6 de Esdras. O livro de Esdras, localizado no Antigo Testamento, ele narra eventos após o exílio babilônico dos judeus. Esdras, um escriba e sacerdote, ele vai liderar o retorno dos judeus a Jerusalém e a restauração do templo. O capítulo 6 é significativo, pois relata a conclusão e a dedicação no templo, um marco importante na história judaica. No capítulo 6, Dário, rei da Pérsia, ele emite um decreto que permite a continuação da reconstrução do templo em Jerusalém. Isso ocorre após uma busca nos arquivos reais, que confirma o decreto original de Ciro, autorizando a conclusão. O capítulo também descreve a conclusão da obra e a celebração da Páscoa pelos judeus que retornam do exílio. Do versículo 1 ao versículo 12, Dário ele encontra o decreto de Ciro e autoriza a reconstrução do templo. Ele não permite apenas a continuação da obra, mas também ordena que os custos sejam cobertos pelo tesouro real. Isso mostra a importância do templo para os reis persas e a continuidade da política de Ciro em respeitar as práticas religiosas pelos povos conquistados. Dário avisa que qualquer tentativa de impedir a obra será punido severamente, demonstrando seu compromisso com a conclusão do templo. Do versículo 13 ao 15, os líderes judeus, incluindo Zorobabel e Jesua, completam a construção do templo em obediência aos decretos dos reis persas. Essa seção enfatiza a colaboração entre os judeus e a autoridade persa, sugerindo um ambiente de cooperação mútua. A conclusão do templo ocorre no 6º ano do reinado de Dário, marcando um momento de grande importância espiritual e nacional para os judeus. Do versículo 16 ao 18, a dedicação do templo é um evento festivo, onde são oferecidos sacrifícios a Deus. A grande quantidade de sacrifícios mostra a alegria e o zelo pelo povo. A organização dos sacerdotes e levitas, conforme as instruções de Moisés, reforça a continuidade das tradições religiosas e a restauração da ordem sacerdotal. Do versículo 19 a 22, após a conclusão do templo, os judeus celebram a Páscoa, um símbolo de libertação e renovação. A celebração da Páscoa após o exílio simboliza uma nova libertação e um novo começo para o povo judeu. A participação dos que separaram das práticas pagãs para seguir o Deus de Israel indica um movimento de purificação e rededicação ao Senhor. O capítulo 6 de Esdras é um ponto culminante na narrativa, da reconstrução pós-exílica, simbolizando tanto a restauração física do templo quanto a renovação espiritual do povo judeu. E você que me acompanhou nessa leitura diária, eu quero dizer para você que em alguns momentos da nossa vida é necessária uma reconstrução, tanto física como espiritual. Até porque já é um ditado que diz: não tem como obter resultados diferentes, sendo que você sempre faz a mesma coisa. Então quer dizer para você que Deus, Ele quer sim reconstruir aquilo que um dia foi quebrado na sua vida. E diante da obediência e da palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer muito mais daquilo que você pensa ou do que você imagina. Então, não saia deste vídeo sem antes deixar o seu like e compartilhar. Deus vos abençoe em nome de Jesus.